numa última espera, abrir aqui a página do Planalto do Código de Processo Civil. Vamos lá. Bom, amigos, nós na última aula falamos sobre lei processual no tempo, lei processual no espaço, e vamos na aula de hoje tratar das características da jurisdição. Então, a aula de hoje se dedica a esse tópico aí, características da jurisdição. As características da jurisdição que nós estudaremos são 5. Nós veremos 5 características da jurisdição. A primeira delas é a inércia. A primeira característica que eu separei é a da inércia. Ela está muito bem representada no artigo 2º do CPC, que eu vou disponibilizar para os senhores agora. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Essa é a regra, salvo as exceções previstas em lei. Então, a não ser que haja uma expressa previsão no ordenamento jurídico, autorizando que o processo comece de ofício, a regra é a inércia da jurisdição. O Estado não pode dar início, portanto, aos procedimentos de ofício. O artigo 2º é claro, como eu disse, o processo começa por iniciativa da parte. Então nós temos de um lado aí uma noção, veja, iniciativa da parte, uma ideia de liberdade individual do sujeito, do demandante, na verdade, quem vai a juízo. Nós veremos, os senhores verão isso no próximo período, em TGP 2, que o sujeito passivo, o réu, ele não tem a liberdade de estar em juízo ou não. Ele tem liberdade de fazer ou não fazer algo em juízo, de exercer ou não um direito processual. Mas o demandado, o polo passivo da demanda, da ação, do processo, ele não escolhe estar em juízo. Ele é integrado coercitivamente na relação processual. Vejam aí, artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado, o interessado, veja, tudo sujeito passivo, tá? Não se importem com a denominação, a classificação desse sujeito passivo por enquanto. Mas quem está no polo passivo da demanda, ele é citado e aí ele é convocado. Veja, tipo uma convocação para uma guerra, convocação para alistamento militar, é convocado, não tem opção. Então quem está no polo passivo é convocado para quê? Olha lá o final. Para integrar a relação processual. Demandante de um lado, demandado do outro, polo ativo, polo passivo e o juiz. Esses sujeitos compõem a relação jurídica de natureza processual. Como nós vimos, o direito se dedica ao estudo do regramento da vida em sociedade e da transformação da vida em sociedade, e aquilo que o direito disciplina são as chamadas relações jurídicas. Na sociedade há diversas espécies de relações, o que nos importa é a relação jurídica. Pois há uma relação jurídica que se estabelece entre sujeitos em um processo. E aí nós estamos vendo que o processo só começa quando um dos sujeitos, o demandante, vamos colocar assim por hora. Hoje em dia isso é um pouco controverso, mas vou ver se fica para vocês no chat de uma maneira como eu quero colocar assim. Só faltou fazer um triângulo aí, a diferença de lousa branca para chat no Microsoft Teams. Mas deu para passar a ideia ali. O juiz lá em cima, eu já coloquei isso no quadro para vocês também nas aulas presenciais ainda. O juiz lá em cima, equidistante, no meio da distância entre autor e réu. Nós veremos que uma das outras características é a imparcialidade. Eu vou voltar a falar disso.
De um lado, um autor, que é o demandante, que é quem solicita a prestação jurisdicional. Esse sujeito, o autor, ele tem liberdade. Ele vai escolher se é que ele vai propor a demanda ou não e quando que ele vai propor a demanda. Porque o impulsionamento inicial, a petição inicial, que como o nome diz, dá início ao processo, vem dele, vem do autor. É o autor que a propõe. Aí há uma relação inicial ali entre autor e juiz. O juiz vai analisar se os requisitos, se os pressupostos, se está tudo certinho, se aquele processo pode avançar ou se ele já tem um vício que é insuperável. E estando tudo certo, olha o que eu coloquei ali para vocês, artigo 238. Ele vai citar o réu. Por enquanto era uma relação angular, uma relação linear entre autor e juiz. Depois que o juiz cita, vira uma relação triangular. O autor tem relação com o réu, o autor tem relação com o juiz tem relação com o autor e o juiz tem relação com o réu. E o réu é o inverso, o réu tem relação com o juiz e o réu tem relação com o autor, fazendo mesmo um triângulo. Há um feixe, portanto, de relações entre esses sujeitos processuais. E o que nós estamos vendo aqui, e os senhores verão durante todo o seu contato com o processo civil. Hoje aqui nós estamos vendo um atributo que é próprio do autor, que decorre da ideia de liberdade individual do demandante de ir a juízo para reivindicar, para solicitar aquela prestação jurisdicional ou não. Se os senhores pararem para pensar, o que mais acontece é ter um tipo de problema, um tipo de controvérsia, um tipo de lesão a uma regra jurídica, uma norma jurídica, que as pessoas não fazem nada. Eu mesmo sou um do sujeito que, mais podendo demandar, não demando. Porque eu sei que eu vou me estressar em juízo, eu sei que não vai compensar o custo-benefício pelo nosso sistema judiciário. Então, o que eu vou gastar para tentar fazer valer aquilo, às vezes, deixa para lá. Veja, isso é uma questão de liberdade individual. Se tiver outro sujeito que é o extremo oposto, que se você pisar no pé dele, ele vai a juízo. É a liberdade individual de cada um. O que nos importa, portanto, nesse momento, é entender que o demandante está em juízo porque quer. Essa parte, estar em juízo porque quer, liberdade individual, vai ser importante para os senhores entenderem porque que lá na frente, aí eu não vou poder explicar, porque são tudo que eu vou fazendo relação, se eu tiver que explicar, ela não avança. Lá na frente, no próximo período, vocês vão ver que tem uma controvérsia se existe um instituto processual que é o chamado litisconsórcio ativo necessário. Muito resumidamente, sem explicar, mas muito resumidamente, seria a exigência de que certa demanda, para ser proposta, deveria ter 2 autores, por exemplo. E aí qual é o problema de se admitir isso? Porque se o autor 1, né, ou a parte 1, que pode não ser autor ainda, se a parte 1 pretende ir a juízo, mas ela depende da parte 2, o que mata esse instituto, desse tal de litisconsórcio ativo necessário, pluralidade de autores, obrigatoriamente no polo ativo, o que mata isso é a liberdade do autor 2, do sujeito da parte 2. Porque se você admitir que naquela demanda específica o processo só pode avançar se tiver como autor mais de um, você imagina que aquele um vá a juízo e o juiz pergunte, cadê o outro? O autor 1 dirá, ele não veio porque ele não quer vir. Se o juiz colocar fim a esse processo, nós teremos uma denegação de uma garantia fundamental que nós vimos ainda há pouco, o acesso à justiça. Então, o sistema processual brasileiro, ele trabalha equilibrando 2 pratos da balança. De um lado, o amplo e universal acesso à justiça. Está pesando aqui, acesso à justiça. Do outro lado, todo mundo pode ir a juízo, portanto. Do outro lado, só vai a juízo quem quer. A ideia de liberdade individual. Veja, só vai a juízo. Quando eu digo só vai a juízo, é como demandante. Porque o demandado ele não vai a juízo, ele atua em juízo porque ele foi citado e ele foi integrado na relação processual e ele está em juízo obrigatoriamente. Ok? Então eu queria pontuar com os senhores essa ideia aí de liberdade individual, o sujeito escolher se vai propor a demanda ou não. Um outro aspecto importante é a questão do impulso oficial. Porque o que significa o impulso oficial? Significa que o Estado deve dar andamento ao processo de maneira oficial. Então, para o processo andar, Estado, não precisa que as partes peçam. Muito pelo contrário. Como ele exerce jurisdição,
como é uma função que essencialmente, na imensa maioria dos casos, é prestada por ele, Estado, ele tem que fazer o processo andar. Porque senão nós vamos cair de novo no problema do acesso à justiça. De que falamos aqui há cerca de 2 aulas, mais ou menos, sei lá. 2 aulas que não são 2 sextas, né? Tá tendo aula, acho que agora acabou esse negócio aí. Mas o acesso à justiça, ele passa, o acesso à justiça substancial, a leitura contemporânea do acesso à justiça, passa pela compreensão da ideia de efetividade. Não importa apenas a análise quanto ao início do processo. Tem que ver também como é que você termina o processo. Qual é o produto, qual é o serviço prestado pelo Estado juiz. Porque senão nós podemos ter um acesso à justiça para inglês ver. Bota, é o que eu sempre falo, constrói um prédio, bota um montão de sala lá, bota um montão de servidor público dentro, bota na porta o nome de justiça e abre o prédio. Pronto, acesso à justiça. Todo mundo tem acesso à justiça, basta querer ir lá. Em época de Covid não vai ter nesse exemplo, porque você não pode ter o confinamento social. Mas todo mundo que quiser entrar no prédio vai ter literalmente o quê? Acesso à justiça. Só que não é disso que se trata. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, na verdade, que o serviço público de prestação de justiça, a tutela jurisdicional, seja adequada, seja compatível, tanto no início quanto no final. Para isso, ela tem que ser efetiva. Um dos atributos, nós vimos, além da efetividade, na verdade, é uma decorrência da efetividade, é a ideia de duração razoável do processo. Então, como é que o Estado vai atuar? Vejam, olha o artigo 139. Eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. Não, eu não tinha marcado lá. Rapaz. Quem for acompanhar depois pela aula que eu estou gravando aqui, vai ver. Olha aqui. Já vai aparecer aí para vocês. Deixa eu só apagar aqui o que não se aplica. Olha lá. O juiz dirigerá o processo conforme esse código, incumbindo-lhe, inciso 2º, velar pela duração razoável do processo. Prevenir ou reprimir condutas da outra parte, da parte que seja meramente protelatória. Isso é a ideia de duração razoável do processo. E o que isso tem a ver com o artigo 2º? O juiz não pode dar início ao processo. Mas uma vez iniciado o processo, é dever dele fazer o processo andar. O impulsionamento é oficial. O início depende da vontade da parte. Então esta é a ideia de impulsionamento oficial. Em raríssimas hipóteses, o juiz não tem o que fazer porque precisa da parte alguma coisa. Em raríssimas hipóteses. Na imensa maioria dos casos, o juiz tem que dar andamento, 99,99%. A imensa maioria dos casos é o juiz que dá andamento. A Yasmin colocou que a aula não está sendo gravada. Quando eu disse que a aula está sendo gravada, eu estou gravando por fora, por um outro aplicativo. Porque em algumas situações deu ruim a gravação da aula aqui. Mas de qualquer maneira eu vou marcar aqui. Ó. Opções, iniciar a gravação. Vê se vai aparecer agora para os senhores aí. Acho que agora vai aparecer. Aqui eu estou gravando, vamos dizer, por dentro do Microsoft Teams. Mas eu já estava gravando desde o início por uma outra ferramenta que tem funcionado melhor aqui para mim da minha máquina. Aí depois eu disponibilizo para vocês. Agora sim, ó. Reunião, a gravação foi iniciada. Bom, então é isso, tá? Vejam. Senhores vão estudar, vão cursar, muito bem cursada, a Faculdade de Direito da Cândido Mendes. Os senhores se dedicarão, evidentemente, além de todo o esforço do professor aqui de passar informação para os senhores. Naturalmente, os senhores não acham que um professor vai conseguir em 2 horas por semana e em 12 encontros, 13 encontros em cada semestre. Então, numa disciplina, você tem 26 aulas por ano. 26 aulas por ano. Tirando prova, vista, feriados, problemas de Covid. Tirando isso, 26 encontros por ano em uma disciplina. 2 horas cada encontro. Então, 52 horas por ano. Os senhores não acham que está tudo resumido daquela ciência que tem séculos, por vezes milênios de existência, que o professor vai conseguir resumir para os senhores em um semestre de 26 horas
em um semestre, em um ano de 52 horas daquela disciplina. Então os senhores naturalmente vão correr por fora, vão procurar informações fora da sala de aula para complementar a sala de aula e serão aprovados na magistratura fluminense. Os senhores tomam posse no cargo de juiz aqui no Rio de Janeiro e não achem também os senhores vão direto para a capital para morar no Leblon e curtir praia todo dia antes e depois de ir para o fórum, porque não é assim que funciona. O juiz, quando ele é aprovado, quando ele toma posse, ele começa o mais distante possível da capital, são as comarcas de segunda entrância, depois eles vão progredindo na carreira, né, até chegar na comarca de entrância especial, até chegar na comarca da capital, se assim ele pretender. Então os senhores vão ser aprovados no curso de Direito e foram lotados lá na comarca de Porciúncula. Os senhores serão o único juiz da comarca de Porciúncula, a vara única da comarca de Porciúncula, de modo que tudo que aconteça na cidade vai cair contigo, desde administrativo, passando por tributário, passando por criminal, passando por tráfico de droga, passando por estupro, passando por indenização de R$500, tudo que acontece na localidade cai na mão de Vossa Excelência. E aí você está num restaurante, pensem bem, vocês estão num restaurante para comemorar, logo ali na primeira semana, com a sua família, conhecendo a localidade, conhecendo o chiquérrimo, sei lá, o maravilhoso restaurante único da comarca de Porciúncula também, e aí estão lá jantando e na mesa do lado tem um casal que, aos olhos da sua família, aos olhos de Vossa Excelência, mulher, marido, tá desagradando, tá passando vergonha, o casal tá discutindo, tá uma coisa horrorosa, quase chegando às vias de fato. E aí, você é Vossa Excelência, né? Você é juiz de direito. Eventualmente, se for dado início a um divórcio, vai cair na mão de quem? De Vossa Excelência. Aí imagine que você, com as melhores da intenção, dentro da sua visão de vida, dentro do seu aspecto moral, dentro da sua ideia de relacionamento familiar, você se levanta, se dirige até a mesa deles e decreta, de ofício, o divórcio entre eles. Porque aos seus olhos é o melhor a ser feito. Tem alguma chance de senhores poder fazer isso? Será que é possível que o Estado exerça a jurisdição dessa forma? De ofício? É justamente o que nós estamos vendo aqui. Não pode. Ele vai vir a exercer jurisdição se for provocado. Então, uma primeira consideração é essa. A necessidade da parte interessada provocar, dar início ao processo, ao procedimento. Aquela ideia que nós vimos de liberdade individual. Fazer um parêntese aqui, que foge à noção, tá? Foge à consideração de inércia. Mas ainda veremos na aula de hoje. Esse juiz, esse mesmo exemplo que eu vou voltar na frente, esse juiz não pode julgar a causa. Não, porque ele tem que esperar. Vamos supor que as partes propuseram a demanda. Não foi ele. Uma das partes, o marido ou a mulher, ingressaram com uma demanda de divórcio em juízo. Então aí não tem questão de inércia. Foi o que eu disse, não é inércia. Esse juiz pode julgar? A resposta é não. Terá que vir um substituto para julgar. Por quê? Porque o juiz não pode presenciar os fatos privados da causa. Ou o juiz, enquanto sujeito privado, enquanto sujeito particular, enquanto alguém, pessoa natural que tem CPF, tem um domicílio, ele não pode julgar as causas que ele viu, que ele teve a percepção dele. Isso é uma questão de impedimento. Isso que eu estou falando, por isso que eu não vou escrever nada, nós voltaremos a ver isso no momento próprio, isso é uma questão de imparcialidade. Ele deve ser imparcial. Para que ele seja imparcial, ele não pode ter visto nada. Porque vamos supor, nesse dia quem está fazendo horrores é o marido. O marido está passando vergonha, está bêbado, está estressado, seja lá por qual razão for. Só que na verdade o divórcio ele é proposto por conta de alguma coisa que a mulher fez. E vamos supor que é uma discussão de divórcio com culpa. Porque se não tiver culpa, pouco importa. Cada um quer separar e ponto. A demanda que está sendo proposta em face dele é um divórcio com culpa. Ele não pode ter na subjetividade dele, no aspecto intrínseco da mente dele, a ideia de que o marido é que não presta. Então, por isso, por uma questão objetiva, o ordenamento jurídico, pelo bem e pelo mal, diz o seguinte: chega, não pode o juiz
que tenha presenciado o fato, julgar. Voltaremos a isso no momento da imparcialidade. Então, o processo não pode começar de ofício. Tá? Não pode começar de ofício porque demanda uma ideia de uma provocação da parte interessada, liberdade individual dos sujeitos, tudo que o valha, como já vimos. Agora, o dispositivo, o artigo 2º, para quem chegou agora, eu vi que entrou mais uma, não vi quem foi, mas sei que entrou mais uma sopa de letrinha ali. Para quem entrou agora, nós estamos vendo a inércia da jurisdição, uma das características da jurisdição, e estamos analisando o artigo 2º. E os outros que estão aí são derivações desse artigo 2º. Vejam que o artigo 2º, eu vou trazer ele aqui de volta para os senhores, ele tem um salvo, né? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. É a regra. Para começar, só a parte. Para fazer o processo andar, é com o juiz, é com o Estado, né? O juiz, Estado, impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então nós temos exceções previstas em lei, exceções que na verdade vão autorizar o Estado a dar início a certos procedimentos de ofício. Só que esses procedimentos que terão início de ofício, eles são de menor importância, vamos assim dizer. Não é que é de menor importância, não é isso. Assim, na prática mas eu como professor não posso dizer isso. Mas é porque eles não causam dano às partes. Eles não são tão comuns na prática. Então é isso. De menor importância nesse sentido. Um primeiro exemplo que eu posso trazer para os senhores está no artigo 700 e qualquer coisa do CPC 712 da restauração de autos. Ó, verificado o desaparecimento dos autos. Isso é mais comum em autos físicos, portanto, né? Autos eletrônicos vai ser cada vez mais difícil fazer um backup, enfim. Mas verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, então o juiz pode de ofício, também pode qualquer das partes, também pode o Ministério Público, ali quais são os sujeitos que podem. Quem pode? O Ministério Público, ali ao contrário, o Ministério Público, qualquer uma das partes e o juiz de ofício. Sempre que no direito processual, né? Vamos recordar que os alunos estão em TGP1, professor. Sempre que em direito processual aparecer essa expressão aí de ofício, então quem tem experiência prática vai saber. Os colegas que não têm, estão só no livro, alguém tem que ajudar. De ofício significa sem manifestação das partes. Então o Ministério Público pediu, alguém pediu. Qualquer uma das partes pediu, vai começar o processo. Ou então o juiz de ofício. Então, atuar de ofício é isso, é atuar automaticamente. Não tem um impulsionamento lá que é dado de ofício, independentemente de solicitação, por impulso oficial, é isso que significa de ofício. Então, verificar o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, podem as partes, pode o Ministério Público, o que nos importa é o juiz, se for o caso, promover-lhes a restauração. A restauração de autos. Então, está aí o artigo 712. Perto desse 712, tem outro ainda, é o 738, que trata da herança jacente. 738. Da herança jacente. Aí, herança jacente, os senhores verão na aula de direito civil, direito das sucessões. Os senhores têm uma ideia do que é herança, né? Herança é a transmissão de bens do decujus, do falecido, para os sucessores, vamos assim dizer. E tem um tipo de herança, que é esse patrimônio que era do morto, vai passar a ser dos outros. Tem um tipo de herança que jaz ausente. O que é jaz ausente? O cara morreu sozinho. Então, herança jacente, bem objetivamente, é quando não tem quem receber. Não tem herdeiro. E aí vai para quem? Direito material, isso aqui, tá? Direito civil, vai para o município. Lá na Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, atua muito em causas como essa. A gente pode ter uma impressão, quando estamos no banco, nos bancos da faculdade ainda, que esse instituto não vai ser aplicado. Eu mesmo achava isso. Não vou nem gastar tempo estudando. Quando que você vai ver isso? Experimenta passar para o concurso da Procuradoria, que os senhores vão lidar muito com isso. Porque o patrimônio herdado, o patrimônio transferido para alguém, quando não tem alguém, quando não tem sucessores,
não tem para quem transferir, vai para o município. Há cerca de 5 anos, mais, entre 5 e 10 anos, chutaria 7 anos para ficar na meiuca ali. Cerca de 7 anos atrás, o município herdou mais de 10 milhões de reais. Arrecadou, né? O município arrecadou mais de 10 milhões de reais nessa situação de herança adjacente. O sujeito morreu, deixou uma fortuna milionária, não tinha nenhum descendente, não tinha nenhum ascendente, não tinha nenhum colateral, não deixou testamento para ninguém. E vai passar a ser bem de ninguém? Vai passar a ser coisa vaga, o primeiro que pegar? Claro que não. Olha a insegurança jurídica que isso traria. Aí o ordenamento disciplinar vai para o município do falecimento de custo. Pois bem, é isso. Herança jacente. 738. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, acabei de falar, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Veja, o juiz. Então o juiz pode... O juiz, que é um louco que fica lendo obituário, ele vai ter que ter uma árvore genealógica do parentesco de todo mundo, isso para interpretar cegamente a lei, né? É claro que não é isso que acontece. Mas vai ter que... para ele dar início imediatamente ali. Eu falei, procederá imediatamente. Então ele vai ler lá que morreu fulano de tal, ele vai ter uma relação gigante de todos os parentes de todo mundo, vai ver que aquele cara não tem parente e vai entrar com ação. É claro que isso é um extremo inimaginável. Agora, o juiz tomando conhecimento, que às vezes é feito por denúncia, o cara não quer... Casa em vila, morava um senhorzinho lá, já tem 2 anos que ninguém vai na casa. Então o que as pessoas começam a pensar? Ou já sabem da história, que aquele cara não tem ninguém, ou começam a imaginar o seguinte, pô, esse cara morreu, não tem nenhum parente, vai deteriorar a casa aqui. Às vezes faz um requerimento administrativo. E o juiz tomou conhecimento por alguma causa qualquer, ele mesmo pode dar início ao procedimento. Todos os casos o juiz pode fazer isso? Não, todas as demandas não. Só quando a lei autorizar. Vimos restauração de autos, vimos herança jacente. Tem mais. Aqui nessa parte do código tem mais. Ah lá, tá aqui. Esses aqui eu não sei de qual. A gente dá uma procurada. Artigo 744 da arrecadação dos bens dos ausentes. É parecido. Só que na herança adjacente o cara morreu. Tem certidão de óbito. Na declaração dos bens dos ausentes, não, o cara está sumido, está ausente, vamos assim dizer. Tem um procedimento no Código Civil, vocês devem ter visto, da arrecadação provisória, da arrecadação definitiva, daqui espera um tempo o cara aparecer, né? Aquela história que o cara sai para comprar arroz, sai para comprar cigarro, tem 12 anos e não voltou, declaração de bens dos ausentes. Declarada a ausência, então vejam, não é quando o cara some que ele é ausente. Tem um procedimento próprio, prévio, para a declaração da ausência. Então, declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes é o Código da Mesóclise, que maravilha, e nomeará curador na forma estabelecida na seção 6ª, pouco importa, e não é isso que interessa. O que interessa é a meiuca ali, dizendo que o juiz pode mandar arrecadar. Ok? Então são medidas que não têm tanto impacto na esfera de liberdade das pessoas. Veja, 2 delas ali giram em torno de um ausente, de um falecido. Então vai ferir o que na liberdade individual dele? Não tem drama nenhum. E a restauração de autos? Na verdade é para o andamento do processo. O processo não se inicia por impulso da parte, mas ele se desenvolve por impulso oficial. Pois bem, se o judiciário perdeu, o próprio judiciário pode pretender restaurar os autos para poder prosseguir. Então é por isso que eu falei que são hipóteses de menor dano, não tem tanto problema, tá? Tá vista então a inércia, meus amigos. Sobre a inércia, é isso. Então lá se foi 20% da aula. Falei que nós veremos hoje características da jurisdição. São 5 características. Essa é a primeira. 20% da aula. Deixa eu ver ali, só por curiosidade, começamos 6h30, 6h30 e qualquer coisa, então tem 30 minutos. Então, na proporção, tá meio embaçado isso aí. Vamos lá. Não tem drama não. Segunda característica, a inafastabilidade. Inafastabilidade. Sobre a inafastabilidade, nós já falamos aqui.
A inafastabilidade da tutela jurisdicional tem total relação com acesso à justiça. Acesso à justiça. Aquilo tudo que eu já mencionei com os senhores, de que não adianta deixar, e falei hoje, inclusive, não adianta o processo ter início. Então a parte interessada, ela foi, pronto, a inércia da jurisdição foi vencida. Só que o processo não termina nunca. Aí não termina nunca porque o juiz não está encontrando solução. O juiz vira para a parte e fala assim, muito difícil sua demanda. Eu não estudei para isso não. Eu perdi 10 anos da minha vida fazendo faculdade e fazendo depois cursinhos e estudos por conta própria. Estudei igual um condenado 10 anos. Para quê? Para passar na prova de juiz, de procurador, de promotor, seja lá, defensor do raio que o parta. Passei na prova e minha vida está ganha e nunca mais quero fazer nada. Não estudo mais. Pode isso? Evidentemente que não. Senhores, outro dia eu ouvi de uma aluna, mas para mim vai ser isso também. Rapaz, mas que raiva dentro das cuecas que eu fiquei. Mas enfim, é evidentemente que os senhores não pensam isso, né, meus amigos? Servidor público, aquela ideia bem utópica, mas que eu acredito, eu sou bem piegas nesse passo, de servir ao público. Não adianta você tem que achar a solução, dá teus pulos, né? Pulo da fogueira, dá teu pulo, se vira, malandro. Se vira que você é o juiz da causa, você tem que julgar. É isso que é inafastabilidade. O Estado não pode virar as costas para os jurisdicionados e simplesmente falar, não vou julgar não. Os processos, eles vão começar, acesso à justiça literal. Vamos ter uma máquina que em cada esquina vai ter um distribuidor para começar os processos. Vai ser o Estado que tem o maior acesso à justiça no âmbito literal. Literalmente dizendo de acessar, de dar início aos processos. Tá, mas e como é que é o desenvolvimento do processo? Um desastre. E os processos, como é que são as decisões? As que vêm são muito ruins e a maioria não vem. Não vem porque o Estado se omite em julgar. Pode isso? É evidente que não. Naquele contexto de acesso à justiça substancial, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, artigo 3º do CPC. Eu não vou colocar aqui, não vou lá pegar a redação para trazer para cá não tem necessidade. Tem tópicos mais importantes nesse contexto de inafastabilidade mesmo, isso aí nós já vimos. E esses dispositivos que eu mencionei, o 5º 35 da Constituição e o artigo 3º do CPC, eles dizem basicamente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No contexto do acesso à justiça que nós já mencionamos. Mas tem dispositivos mais precisos, mais específicos, nesse contexto de que o Estado não pode se eximir de julgar, o Estado não pode virar as costas. Isso é chamado, vocês vão encontrar no livro assim, vedação ao non liquer. Então é proibido esse tal desse não liquer, o nosso camarada famoso não liquer. O que significa não liquer? É isso, não tornar líquido, não efetivar, virar as costas, se eximir de julgar, se afastar do dever. Qual é a lógica ali? É inafastável. Não pode se eximir desse dever que ele tem de julgar. E aí, como eu dizia, tem dispositivo mais específico quanto ao ponto, artigo 140. Botei 141 aqui na minha pesquisa, 140. O código dá na cara do juiz nesse sentido. Que é, artigo 140. O juiz não se exime de decidir, sobre qualquer alegação. Isso aí é um rol exemplificativo, né? O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Mesmo que seja a alegação de que ele quer ter vida boa, mamar na teta do Estado, da velha senhora. Mesmo essa alegação não presta. Então isso é um rol de hipóteses exemplificativo. O juiz não pode, o Estado não pode deixar de julgar dizendo que não tem lei, que não tem artigo. Aquele juiz positivista que quer um artigo para chamar de seu, não conseguir fazer o enquadramento jurídico. Você me deu os fatos, né? Senhores verão, me deu os fatos que eu te dou o direito, o tribunal conhece o direito, as partes têm que municiar o julgador dos fatos. As partes trouxeram os fatos, o autor, os fatos que interessam a ele, o réu, os fatos que interessam a ele, claro, cada um traz o fato que lhe interessa, dá a interpretação no contexto que lhe interessa, jogou no peito do juiz, e o juiz vai falar assim, não, já tem 15 anos que eu estou procurando uma lei para julgar isso aqui e não achei.
Eu vou ficar enrolando, cozinhando vocês aqui, vocês que explodam o problema de vocês, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Claro que não pode fazer isso. Tem que dar o jeito dele. Tem que encontrar uma construção jurídica. Nós falamos aqui do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, da eficácia dos direitos fundamentais. Então o direito não tem que dar necessariamente escrito. Tem que encontrar um artigo e tem que dar o jeito dele de fazer a combinação, a interpretação sistemática, se for o caso, por analogia. É nesse sentido o artigo 4º da LINDB, que é antigo, né? A LINDB originariamente era de 30 e pouco, do século passado, está quase fazendo 100 anos. Depois ela foi alterada, mudou, né? Mudou de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, era LIC. Quando vocês começaram já era LINDB, parece nome de chocolate, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas mudou o nome e não mudou nada na sua essência. Então ele é um diploma jurídico velho, ultrapassado. Nesse artigo 4º ali, faz-se menção, por exemplo, a princípio geral do direito, que não significa princípios. Nós tivemos aqui aula de fontes do direito e vimos a importância dos princípios na orientação da decisão judicial. Então, quando forem ler lá o artigo 4º, que é basicamente isso, o juiz não vai se eximir de julgar, ele vai se utilizar dos costumes, da analogia, dos princípios gerais do direito. Entenda esses princípios gerais do direito de uma maneira mais técnica, contemporânea, que são os princípios que trazem garantias fundamentais e penetram o ordenamento jurídico para dar uma oxigenada. Bom, tá aí o dever de inafastabilidade da jurisdição. Vou encaixar aqui também, porque essa inafastabilidade ela decorre do aspecto histórico do Estado ter chamado para si o exercício dessa função jurisdicional. Os senhores verão, em TGP2, verão uma menção que se faz, pelo menos nas minhas aulas, uma menção que se faz à teoria institucionalista do processo. O que é a teoria institucionalista? Que não é a matéria de agora, é a matéria do próximo período, só para fechar o contexto aqui. Que o processo é uma instituição. O que é uma instituição? Veja, instituição é um conceito de sociologia. Por isso que essa corrente, essa teoria não é tão mencionada, porque ela não é propriamente uma teoria jurídica. No final do século passado, do final do milênio, acreditava-se que era, então ela era mais analisada. Agora já se está sedimentado que o fato de certo atributo ser uma instituição ou não é uma questão muito mais afeita. Muito mais não, é uma questão que se insere no contexto da sociologia e não do direito. Mas é muito comum se falar, certamente os senhores já ouviram falar, isso aqui é batata, que o casamento é uma instituição da sociedade. É verdade. Não está errado, é uma instituição. E o processo também é, tecnicamente, um conceito da sociologia, instituição. Porque o que significa instituição? Instituição é o seguinte, é uma prática reiterada nas sociedades primitivas, que com o tamanho da importância que aquele tópico, aquele item, aquela relação que se estabelece entre o marido e uma mulher, desde que o homem é homem, tem essa relação. Aquilo é tão importante para a sociedade que o Estado, quando foi criado, o Estado resolveu disciplinar e regulamentar. Vejam que o casamento é um dos principais itens do direito civil, dos primeiros. O Estado regulamentou, por influência da igreja, evidentemente, da importância. E é uma instituição da sociedade, com toda certeza. Isso é instituição. Quando o Estado decide regulamentar algo que é muito importante para a sociedade, tudo que o Estado regulamenta é importante. Não, tem coisas que o Estado cria. Veja, o próprio a obrigação de recolher imposto. Isso não é uma instituição, é uma norma jurídica. O Estado criou, que prevalece o entendimento que é para o bem de todos, e tem que recolher para conseguir promover o bem-estar social e tal, ok. Só que isso não existe naturalmente na sociedade. Isso não existe desde sempre na sociedade. Então não é uma instituição. Instituição são esses elementos, essas relações, esse tráfego de contato que tinha na sociedade, que desde sempre acontece. O Estado olha aquilo e fala, isso é muito importante, sem isso eu vou quebrar.
eu, Estado, vou quebrar, sem disciplinar a forma de casamento. Isso é instituição. E o processo? O processo é uma instituição. Por que o processo é uma instituição? Porque o que hoje nós entendemos como processo, desde sempre existe. Desde sempre existe. Alguém decidindo conflito de interesse entre outros alguém. Basta os senhores verem o pai quando decide com quem vai ficar a boneca entre duas filhas. Aqui em casa tem uma jovem senhora que ontem até apareceu aqui na aula, foi falar comigo, eu estava gravando, ela não sabia, entrou aqui gritando, passou uma certa vergonha, que eu fiz ela vir aqui. Então, tem uma jovem senhora de 13 anos e tem uma menina de 6 anos, afáveis, adoráveis, amáveis, só que de vez em quando há problema entre elas, né? Tá certo, né? Que bom. Irmão é para isso mesmo. E a irmã mais nova herdou, evidentemente, uma infinidade de brinquedos e de bonecas da irmã mais velha. E aí, às vezes, dá problema, que a irmã mais velha, mesmo já tendo 13 anos e mesmo achando que já é uma adulta, porque pré-adolescente tem disso, ela ainda tem afeição e carinho pelos bonecos. E aí fica reclamando com a irmã mais nova, que eu te empresto. Não, você não empresta, é meu. Não, é seu não, antes de ser seu é meu. Não brinca desse jeito, não bota no chão, vai pegar poeira. Dá problema. Aí o pai tem que se meter para resolver a situação, não tem? Aí é um terceiro. Não é um juiz, mas resolveu o conflito de interesse. Alguém fala, pô, é assim. Na sociedade, de modo geral, na sociedade desde sempre teve isso. Antes não era o juiz, porque não existia um Estado onipresente, um Estado forte, um agente público chamado juiz. Mas na sociedade tinha, era um líder religioso, eram os anciãos, então sujeito mais velho, sujeito que tem mais inteligente, e variava, várias, acho que mais confiável, que desde sempre teve o nome de árbitro. Por isso que hoje em dia os senhores verão que tem um outro tipo, um outro nicho de jurisdição, que é a chamada arbitragem. A arbitragem se dá porque se nomeia um árbitro. Mas eu não vou fugir aqui para essa tangente da arbitragem, não. Quero que os senhores saibam que desde sempre teve o poder de se decidir, mas as próprias partes envolvidas. Nós voltaremos a falar disso aqui nesse semestre ainda. Falaremos dos métodos alternativos. Então, desde sempre, essa função de resolver conflitos de interesse, que é a perpetuação do conflito de interesse, do que se chama processualmente de lide. Então vamos aproveitar, não sei se eu já falei disso, tome nota aí do que é lide. Porque lide vai aparecer diversas vezes para os senhores também. Lide é um conflito de interesses que é qualificado, então, que é amplificado pela pretensão resistida. Então é assim, conflito de interesses, para começar. Conflito de interesse. Você vai comendo ali com a sua amada, com o seu filho, algum biscoito, uma pizza, sei lá o que for, aí até que chega o último pedaço, né? Tem um único pedaço para 4 pessoas. Facilitar. Tem um único pedaço de gelado que for para 2 pessoas. Aí uma vira para outra e fala assim, eu quero. Aí outra, eu também. Conflito de interesses. Os dois querem. E o que é a segunda parte? Qualificado pela pretensão resistida. Porque o conflito de interesse acontece o tempo todo. Todo mundo quer as coisas. Ou não quer. E o outro também pode coincidir. Então isso é o conflito de interesse. Quando 2 pessoas querem uma mesma coisa. E imagine se minha mulher vira para mim e fala assim, eu quero essa última fatia de pizza de chocolate aí que nós comemos ontem, por isso que eu estou lembrando. Essa última fatia de pizza de chocolate eu quero. Aí eu viro para ela e falo assim, tudo bem, beleza, pode comer. Tem alguma lide? Isso vai resultar em algum processo judicial? Não. Nós mesmos não resolvemos. Um conflito de interesse inaugural que foi resolvido pelas partes. É o que se espera. Só que nem sempre isso acontece, né? O que é a pretensão resistida? É quando alguém manifesta a pretensão e vai com um garfo e faca na direção da pizza, o último pedaço, e o outro vem e resiste. Bota o garfo e faca lá também, vai ficar aquela coisa horrorosa, os dois brigando pelo último pedaço de pizza. Alguém tem que resolver esse negócio. Porque se não tiver um terceiro imparcial para resolver, aliás, a imparcialidade é uma próxima característica que nós falaremos já já, mas eu já adiantei, um terceiro imparcial, se não for o fato da filha começar a chorar, deixa pra minha mãe, deixa pro meu pai, ou, sei lá, a mãe de alguém aparece e diz, o líder religioso chega e fala, pô, você não tem vergonha na cara não? Então você comeu o último pedaço, ou dessa vez vai ser dele. Se alguém não resolver, o que acaba acontecendo na prática? O mais forte ganha, né? É sempre assim.
Então, o Estado percebeu que quando tinha um terceiro para julgar, não julgar no conceito atual do juiz julgar, quando tinha um terceiro, um líder religioso, que é desde sempre mais comum, né? Um líder religioso para orientar as partes e para achar a solução da controvérsia, quando tinha o líder religioso era ótimo. Quando tinha um terceiro era ótimo. Quando não tinha, nós tínhamos a instituição na sociedade da barbárie. Porque como é que eram resolvidos os conflitos de interesse quando você não tinha um terceiro para julgar? Na base da força, evidentemente. E aí a força no mais amplo sentido. Ó, pode ser força física, de na marra pegar, pode ser força, força econômica, força política, força social. Tem vários, os excluídos e os frágeis iam ficando para o lado. Isso evidentemente gerava uma insegurança. Então, diante desse contexto, e aqui já vai um pouco de histórico do processo, diante desse contexto o Estado percebeu que ele tinha que fazer isso. Ele tinha que ser esse terceiro para julgar, criou-se lá a função jurisdicional, o juiz, e é como hoje em dia, muito resumidamente. E aí é importante esse histórico nessa ideia de inafastabilidade, por quê? Porque quando o Estado chama para ele, e há um tempo atrás ele chegou a proibir mesmo o árbitro, então só quem pode julgar é um agente meu, um juiz de direito. Então, mesmo quem tem o bônus, assume o ônus. Ao mesmo tempo que ele está tirando essa onda, que quem resolve é ele, do jeito dele, pelos métodos dele, ele também tem o ônus. Qual é o ônus? De não se afastar de julgar, de dar impulso oficial. Esse contexto que nós estamos vendo. Tá? Então, o Estado, ele chamou para si o exercício da função jurisdicional. Hoje tem a possibilidade da arbitragem que nós veremos, que atua em paralelo. Então, hoje em dia, o Estado exerce jurisdição? Exerce, mas não mais com exclusividade. O Estado viu que é processo demais para ele julgar e resolveu passar para um agente privado julgar. É a tal da arbitragem, Lei 9.307, de 96. Mas quando o Estado chamou para si essa função de exercer jurisdição, ainda lá no aspecto introdutório, quando era proibido qualquer um outro julgar, surgiu o que tem até hoje, vai me fugir aqui, é 300 e... um é 345, é 345 e 346. Eu não sei se é 344 e 345, ou 345 e 345 e 346 do Código Penal. Tá? É do Código Penal. Eu vou botar 345 e 346 porque é o que eu acho muito que é. Mas se for o 345, eu sei que é 345, mesmo não sendo um versado em direito penal, pela própria razão do 345. Seguido. Aí eu sei que o outro dispositivo é colado com ele. Eu não sei se é o anterior ou se é o posterior, mas eu acho que é o 345 e 346 que veda, que proíbe, que coloca como crime o que se chama exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões. O que significa isso? Você não pode julgar um conflito de interesse por conta da sua força física, política, social. Você tem que jogar aquilo para o Estado. Você tem que jogar, era assim, aí como é que é agora? Você tem que jogar aquilo para um terceiro imparcial. E esse terceiro imparcial, então, a resolução das controvérsias, vou colocar assim, ou vai se dar, que é na verdade o desejável, pelas próprias partes envolvidas, por um aspecto de negociação, de amadurecimento, vamos chegar a um acordo, mesmo que tenhamos lá uma controvérsia inicial, ou, se não for possível, essa resolução pelas próprias partes, que é o que se espera, sociedades avançadas precisam de processo de menos, né? Quanto mais processo tem, isso mais demonstra o enfraquecimento, o empobrecimento teórico, cultural da sociedade. Mas aí já é um outro contexto mais filosófico. Se não forem as próprias partes, vai ter que jogar para um terceiro imparcial decidir. Esse terceiro imparcial pode ser do próprio Estado, o juiz, ou pode ser um agente privado, que é o árbitro dessa lei 9.307 de 96. Mas o que
nos importa por hora saber, nós vamos falar dele depois, o que importa por hora saber é que não pode um dos sujeitos na marra furar a bola e acabar com o jogo do play, porque deu ruim entre eles. Então, ou vocês chegam com um acordo, ou você chama o síndico, ou você chama o porteiro para decidir. Numa analogia aqui que me veio à cabeça agora, que eu nem pensei muito bem antes de falar, é isso. Pode ter alguém que é mais forte, que é o filho de vovó, que é o gordinho, então ele tem uma força física, e acabou o jogo, senão eu vou meter a porrada em vocês, a bola é minha, vou furar a bola. Não, isso não é resolução de controvérsia que você espera. Ou a gente chega num consenso aqui, ou a gente chama um terceiro imparcial, vamos nomear um terceiro imparcial, para que esse terceiro imparcial veja quem tem razão. Ou esse terceiro imparcial é um sujeito do Estado, ou esse terceiro imparcial pode ser um agente privado à arbitragem. Então, aí, exercício arbitrário das próprias razões, vedação à autotutela. Então está encerrado aí tudo que se tem para falar da ideia de inafastabilidade. Ok? Vamos lá? Restam-nos 3 tópicos e vamos agora ao terceiro tópico, que é o da imparcialidade. Então já está meio que visto aqui, né? Está meio que, passamos a ideia. Quem vai resolver a controvérsia, quem vai exercer jurisdição, não sei se chegou mais alguém aí, salvo engano da minha parte, nós estamos com um certo empobrecimento de alunos aqui, né? Nós temos 6 alunos, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Yasmin, Tiago, Tamires, Marcela, João e Caio. 6 alunos. É como está realmente aparecendo para mim. 6 alunos de uma turma que tem o quê? Tem mais de 10 a turma de vocês, né? Tem mais de 12. Salvo engano meu. Então tem 50%, um quórum baixíssimo. Lastimável. Mas os senhores estão ouvindo, não tem nada a ver com a história, porque os senhores estão aqui. Vamos seguir. Terceiro tópico é imparcialidade, que significa dizer que o julgador, quem resolve a controvérsia, eu dizia, para quem eventualmente chegou depois, nós estamos vendo as características da jurisdição. Essa é a terceira característica da jurisdição. A primeira foi a inércia, a segunda foi a inafastabilidade, essa é a terceira, a imparcialidade. Aquele que exerce jurisdição, o julgador, pode ser um agente privado, o árbitro pode ser o agente público, o juiz, mas ele tem que ser imparcial. Ou seja, o correto é a imparcialidade. E o que significa, de um modo geral, a partícula in, né? Inafastabilidade, é que não pode se afastar. O que é, portanto, a imparcialidade? Que ele não pode ser parcial. Aqui o vício no processo é o de parcialidade. E no que consiste essa parcialidade? O juiz não pode ter qualquer tipo de interesse no resultado do processo. Então, o que gera a parcialidade? Vou botar lá. Parcialidade é indesejada. E o que gera essa parcialidade? É quando o julgador tem interesse privado, que é interesse do Estado, ele sempre vai ter. Então não é que o jogador não pode ter interesse. Ele, enquanto agente do Estado, ele tem que ter um interesse, ele tem que dar um impulso oficial, ele tem que prestar uma tutela jurisdicional efetiva. Então ele tem interesse enquanto Estado, ele é um preposto do Estado, não um representante do Estado. Então tem interesse, ele não pode ter o interesse privado do CPF dele, ele que é casado com outro alguém, que tem certa filha, que tem os pais, ele enquanto pessoa natural, no seu âmbito privado, na sua vida privada, ele não pode confundir, portanto, algo que é muito caro, muito custoso para a nossa república, que a gente tenta instaurar aqui, uma república verdadeira, a preocupação com a res pública, né? Com a coisa pública, não se pode confundir quem exerce uma função pública, os seus interesses públicos com o interesse privado. Uma da grande dificuldade que nós temos, pois o juiz não pode, ao exercer jurisdição, ter interesse privado no resultado do processo. Ele também não pode, nem pode ter presenciado os fatos. Vou ficar escrevendo o tempo todo. Os fatos que dão ensejo à controvérsia. Foi o exemplo que eu dei lá no começo para vocês
para quem porventura não estava no momento, eu acho que entrou gente depois, eu dei o exemplo de que você que está ouvindo aí, você que chegou depois, você foi aprovado no concurso público para juiz de direito, você foi lotado na comarca de Varriçai, que eu falei? Não, de Porciúncula. Você foi lotado na comarca de Porciúncula, interior do Rio de Janeiro, tudo na cidade cai na tua mão. Vara única. E aí, você estava jantando lá, viu na mesa do lado um casal que aos seus olhos parecia absolutamente deteriorado enquanto instituição matrimonial. Aí você fala assim, pô, vou fazer um bem para esses dois, cara. Vou fazer um bem para você para eles. E aí, como você é juiz de direito, e você tem jurisdição, e você julga vários divórcios todo dia, você vai, mais um, menos um, levanta, vai lá na mesa e fala assim, estão divorciados. Pode fazer isso? Eu dizia àquela altura, não pode porque você não pode atuar de ofício. Você não pode, você dar início ao procedimento. Isso é uma ideia relacionada à inércia. E de qualquer maneira, mesmo que um deles tivesse te pedido o divórcio, você não poderia julgar. Não poderia julgar por quê? Porque você já estaria contaminado com os fatos. Você já estaria contaminado com a sua percepção. Você não estava lá como juiz de direito. Você estava lá como um cidadão qualquer. Então você não pode, quando você presenciou os fatos, você não pode julgar, você é impedido. Se você tem interesse na resolução da controvérsia, qualquer tipo de interesse você não pode julgar. Então, por exemplo, você recebe um processo para julgar, como eu disse, mais um, cada dia entram vários, então pegou na pilha lá, tô sem folha nenhuma aqui, o que é incrível. Minha filha está usando aqui para fazer aula na parte da tarde, né? Estamos todos nos adaptando. E eu fico tirando para esconder dela os papéis. Então, filho, vou pegar aqui um informativo do STJ que eu quero analisar. Aqui, ó, informativo. Aliás, um conselho aos senhores. Façam isso. Não é me seguir, não é isso que eu estou falando. Façam isso que eu digo. Leiam os informativos do STJ, já vão acostumando a fazer isso, tanto do STJ quanto do STF. Então temos que nos atualizar com o modo pelo qual o Tribunal Superior decide no nosso Brasil, né? Pois bem, você pegou mais um processo, você pegou um processo para analisar. Aí você está como juiz de direito analisando, vendo lá o que tem que ver. Os senhores verão que no momento inicial tem que preencher certos requisitos, artigo 319, artigo 103, 104, mas é aula dos próximos períodos. Você está analisando, muito que bem, e você fez assim, deixa eu ver as partes aqui, ó. Cara, essa parte aqui não me é estranha. E quando você vai ver, cara, esse nome, esse sobrenome é o meu sobrenome. A parte lá que está sendo julgada é teu irmão, é teu tio, é tua mulher, teu pai, tua mãe, teu filho. Será que é possível se conceber? Percebam bem, senhores. É possível imaginar que um juiz possa julgar um parente direto dele? Qual é a graça que teria? Tem o dispositivo do código, vou jogar para vocês aí. Eu vou até pegar agora. É que eu não lembro qual é o inciso. Mas o dispositivo é o 144, tá? Do impedimento e da suspeição. Então, esse tal desse vício da parcialidade, que não pode acontecer, o juiz tem que ser imparcial, desinteressado. Quando ele é impedido ou quando ele é suspeito, são espécies desse gênero de parcialidade. O juiz é parcial. Então, ao invés de estar daquele jeito, eu falei que eu ia puxar, que eu ia utilizar aquela tentativa de uma representação triangular. Ó, será que vai? Espera aí. Ó, então é assim. É assim que deve ser. Um juiz imparcial no meio do caminho equidistante. De proporcionalidade, de eco, de justo e distante. O juiz tem que estar na mesma distância do autor e do réu. Então, aqui está a distância das partes e tem que estar no meio do caminho preciso. Nem mais para um lado, nem mais para o outro. É isso que significa terceiro imparcial, equidistante. Só que aí você, como réu, percebe que a configuração está assim, ó. Imagina, é possível? Você tem graça um negócio desse? Juiz no mesmo polo da demanda do autor. Porque o exemplo que eu comecei dando é que o juiz é pai do autor, é mãe, é filho, é marido, seja lá o que for. Agora veja esse inciso aqui. Ah, aqui, quarto. Bati o olho e achei. Sabia que tinha um Vzinho. Não sabia se era 4, 5 ou 6, mas tá aí, ó.
inciso 4º do 144, que está lá em cima, tá, meus amigos? Então, ó, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções. Por que é vedado? Porque ele não é parcial, porque ele não é imparcial, ele é parcial. Então, chega, está proibido de exercer jurisdição. Em quais hipóteses? O dispositivo vai elencar e os senhores serão apresentados a isso em TGP2, quando a gente estuda os sujeitos do processo. Vão estudar o juiz. Inciso 4º. Quando for parte no processo ele próprio. Porra, o juiz vai julgar um processo que ele é autor contra o réu. O que dirá o réu? Não precisa nem perder tempo, já julga logo. Porra, claro que não pode. Então, e aí depois continua. Quando é cônjuge, ao invés dele, seu cônjuge, seu companheiro, seu parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, como eu mencionava para vocês aqui. Além do impedimento, nós temos também a suspeição. Tá? Isso, como eu disse, é conteúdo de TGP2, mas sem prejuízo. Eu posso, já que eu falei impedimento, suspeição, coloquei lá em cima 2 impedimentos e da suspeição, o seguinte: o impedimento, há uma presunção absoluta de quê? De parcialidade. Então não tem como, você não chega ali, o artigo 144 diz, está proibido de julgar, está vedado de exercer jurisdição, porque é ele mesmo, porque é o marido dele, o marido dela, ou pode ser o marido dele hoje em dia também, porque é cônjuge, porque é parente, então tem um dado objetivo ali, é o patrão dele, tem uma relação objetivamente identificada, ele é impedido. Na suspeição, nós trabalhamos com a ideia de presunção relativa. Presunção relativa do quê? Da parcialidade. Tá vermelho ali? É suspeição. Tá com I. Suspeição. Presunção relativa. Então não é que o juiz é a mãe do réu ou a mãe do autor. Não. O juiz não pode julgar as causas do seu amigo. Porque, veja, amigo é muito subjetiva a questão, né? Então a parte diz assim, o juiz não pode julgar não porque ele é meu amigo. Eu já vi isso acontecer. A parte falou assim, esse juiz não pode julgar. A parte já tinha movido 480 incidentes para não fazer o processo andar. Aí no final, no último suspiro, ela falou assim, tem um detalhe, esse juiz não pode julgar. Depois de 20 anos de processo, esse juiz não pode julgar. Não, por quê? Porque ele é meu amigo. Eu estudei com ele na faculdade. É isso que o juiz falou, filho, deixa eu te falar uma coisa. É verdade que nós estudamos na faculdade. Quando você alegou, eu fui até procurar nos meus alfarrábios lá, nas minhas anotações, naquele livrinho de formatura, na minha ata lá da colação, tá o meu nome e tá o teu. Então realmente nós fomos colegas de classe. Mas deixa eu te ser bem franco, eu não lembro de você. Eu não faço a menor ideia de quem você seja. O juiz falou assim mesmo, nunca fomos amigos, não somos amigos, e com esse tipo de postura no processo nunca seremos amigos. Então eu sou imparcial, sim, vou julgar. Eu vi esse caso na minha frente. Esse tipo de alegação. Então veja, na suspeição é um vínculo mais tênue, mais fraco. Ser amigo, ser inimigo, contribuir com a causa, é mais difícil de você ver. Pois bem, não pode ter nenhum desses. A diferença está aí para vocês, isso é a matéria do próximo período. Impedimento e suspeição é o vício correspondente à quebra de imparcialidade, ou seja, quando o juiz é parcial, aquela configuração lá em cima que está o J em cima do A, então o juiz estaria do lado do autor. Também não pode estar o J em cima do R, ele tem que estar no meio equidistante. Vamos ver o que a nossa digníssima Yasmin nos traz aí. Professor, apenas o juiz ou um advogado também não pode defender alguém bem... Não, advogado pode. O advogado pode defender ele mesmo. É a chamada advocacia em causa própria. O advogado pode defender ele mesmo, o advogado pode defender seu filho, seu pai. Não tem, porque o advogado é eminentemente um sujeito parcial. O advogado constrói teses para ele ganhar, para o seu cliente ganhar a tese. Então não tem problema nenhum o advogado. O que não pode ter é o seguinte, não sei se... Deixa eu botar aqui. Um advogado pode se defender em um processo, mas quando é um parente ou algo tipo, também pode. O advogado pode se defender e pode defender um parente, não tem problema nenhum. O que não pode ter, eu achava que você ia perguntar ali, né, quando estava tampada a metade da pergunta, que você ia perguntar isso,
O que não pode ter é um vínculo do juiz com o advogado. Então, o que eu falei até agora é que o juiz não pode ser pai do autor, o juiz não pode ser pai do réu, o juiz não pode ser, né, a própria parte, nem, enfim, nem a sua mulher, seu marido, enfim. Mas também não pode ser pai, marido, primo do advogado da parte. Porque aí seria um tráfego. Teve, há pouco tempo agora aí, teve uma questão dessa, né? Acho que eu esbarrei na câmera aqui, sei lá. Teve uma questão dessa relacionada a um certo magistrado e a um certo advogado filho do magistrado que estão sendo acusados, não vamos pré-julgar, sejamos técnicos, não vamos nem nominar, nem vamos pré-julgar, estão sendo acusados pelo Ministério Público desse tráfico de influência. Não pode também. Então, quando aparecer um processo no seu gabinete que a parte seja seu marido, dona Yasmin, não julgue, que você é impedido. Mas se o seu marido for o advogado, não julgue também. Não pode. Tem que ser imparcial. Ok? Beleza? Tá visto então aí o terceiro dos atributos, terceira característica da jurisdição. Valeu, Yasmin. A quarta, já nos encaminhando aqui, então nós já passamos de 60% da disciplina naquele meu cálculo inicial. A quarta característica é a imutabilidade. Imutabilidade. Ou seja, a decisão judicial, uma vez proferida, ela tem a aptidão, ela pode vir a se tornar imutável. Veja, essa imutabilidade, ela não se dá dentro do próprio processo, não. Tá? Porque os senhores verão em Processo Civil 3, um instituto, verão melhor, mas já estudaram, já ouviram falar, já escutaram, que é o tal do recurso. O recurso tem a finalidade justamente de bater na decisão, de não deixá-la se tornar imutável. O recurso tem uma das suas finalidades é modificar. Então, excelência, desembargador, perdi aqui embaixo, quero ganhar. Então, essa decisão não é imutável ainda. O que significa? Deixa eu só terminar ali. Recurso é um meio de impugnação. Impugnação das decisões judiciais. Recurso. Então, quando você recorre para modificar aquela decisão. E lá em cima vai vir uma decisão e você vai interpor um outro recurso. Para ir mais para cima ainda. Você vai até o máximo da galáxia que você puder ir subindo para mudar, você vai. Enquanto tiver recurso cabível, você pode manejar os recursos cabíveis. Pois se você está movendo o recurso cabível, é para modificar a decisão, é para reformar, é para invalidar, é para esclarecer, é para integrar aquela decisão. Ok? Então, enquanto você está batendo, claro, sempre no bom sentido, está batendo na decisão para tentar modificá-la, óbvio que ela não é imutável. Ela é, por natureza, modificável. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa aptidão, dessa possibilidade de um dia ela se tornar imutável quando ocorrer um fenômeno que é o chamado trânsito em julgado. No que consiste o trânsito em julgado? Veja, trânsito é quem está parado ou quem está em movimento? Quem está em movimento. Né? Em trânsito é em movimento. Então, o que me causa muita perplexidade, porque eu tenho muito apego às palavras, que em casa o pessoal sofre, tem muito apego às palavras. Eu não sei porque que chamam o engarrafamento, quando você está parado, sem se mexer com o veículo, tem gente que se refere àquilo como trânsito. Eu estou no trânsito aqui. Pelo amor de Deus, trânsito é movimento. Trânsito é quando você está em trânsito, ao contrário de estar parado. Pouco importa, isso não é aula de direito processual. Falar de trânsito e engarrafamento não está no contexto da aula de processo, de teoria geral do processo, mas trânsito significa se movimentar. Então, o que acontece com o movimento? Olha aí, vai brincar. O que acontece com o processo? O processo modifica o seu status. O processo muda de situação jurídica. Nós temos uma situação jurídica de um lado, que é a mutabilidade, vamos assim dizer, e temos uma outra situação jurídica do outro lado, que é a imutabilidade.
Então, ó, de um lado a mutabilidade... Aí não ficou bom no chat, tá vendo? Ficou um em cima do outro. Quero dizer o seguinte, de um lado tem um processo, ele está ativo, ele está em movimento, você ainda pode recorrer. Então você está discutindo nesse processo, recorrendo. Até que um certo momento venha para quem tem prática, eu vi que alguém perguntou aí, já vou dar atenção. Para quem tem prática, no processo tem uma tal de uma certidão de trânsito em julgado. Você vai certificar, o cara do cartório lá, o escrivão vai certificar que em um certo momento se deu esse tal de trânsito em julgado. Por que é trânsito em julgado? Você está nessa fase aqui, que é o da modificação, porque cabe recurso, você vai subindo. Chega um momento, olha aí, que não cabe mais recurso. Ou era até cabível o recurso, mas você não quis recorrer. Ou queria recorrer, mas perdeu o prazo. Pouco importa. Trânsito em julgado é o fenômeno que faz com que você transite. Você modifique de um cenário, que é o da discussão, para um outro cenário, que é o da estabilidade. Aqui você pode mudar a decisão, instabilidade, tiro, porrada e bomba, perdeu, quer ganhar, vai recorrendo. Aqui é o momento da calmaria, acabou o processo, está enterrado, 7 palmos do chão, não se pode mais mexer nesse processo. Enquanto você estiver aqui, cabe recurso, vai mudando. Aí aqui vem uma certidão, trânsito em julgado. Significa o quê? Que transitou esse processo da discussão, da impugnação por recurso, houve o trânsito para um novo momento, que é o momento do julgado. Trânsito em julgado. Você modifica o status do processo do modificável para o imodificável. Porque você gera ali um atributo de definitividade. Uma vez decidido de modo definitivo pelo Poder Judiciário, e é essa a característica aqui que nós temos, ninguém mais pode mexer. Ninguém mais pode mexer naquilo. Essa é a regra, tem uma exceção lá de processo civil 3 também, que é a ação rescisória, mas é uma hipótese excepcional. A regra é que ninguém pode mexer mais naquele julgado. E essa é uma característica importante porque diferencia bem a jurisdição das outras atividades do Estado. A imutabilidade é um atributo exclusivo do Poder Judiciário. A imutabilidade só a jurisdição tem. Quer ver? Deixa eu ver ali o Caio antes. Professor, uma decisão pode ser modificada através de embargos de declaração. Aí a aula de processo civil 3, Caião. Os embargos de declaração 1022 do CPC tem a finalidade de aperfeiçoar a decisão, vamos assim dizer. A finalidade dos embargos é esclarecer, integrar, sanar a obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam a modificar a decisão. Aí tem até uma possibilidade disso vir a acontecer. São os chamados embargos de declaração com efeitos infringentes. Mas vocês têm que avançar mais uns 2 anos aí de processo civil, de conhecimento, para poder tratar disso. Então, te respondendo, em regra não, excepcionalmente, em uma hipótese sim. Tá? Então, os embargos não modificam a decisão, em regra, mas tem uma hipótesezinha que pode. Não posso tratar disso aqui agora. Se depois quiser bater um lero no WhatsApp, é só chamar, tá? Bom, eu dizia o quê? A imutabilidade é um atributo próprio da jurisdição. Quer ver? O chefe do Poder Executivo Municipal desenvolve uma certa política pública para a contenção das encostas. Deslizamento, acontece muito por aqui, lá no Rio, muito. Lá na Procuradoria a gente trata muito disso também. Então, é uma política pública de escorar e de proteger para nas próximas chuvas. Todo ano chove no começo do ano, né? Nunca se faz nada e depois só se enterra as vítimas e se discute em juízo. Mas o chefe do Poder Executivo está tentando resolver isso. Só que ele está utilizando um cimento da pior qualidade. De modo que vai poluir o meio ambiente e de modo que não vai adiantar nada. Está provado, é o pior tipo de material que possa ter. Na segunda chuva, no segundo pingo, vai cair tudo. É possível que o Ministério Público vá a juízo para impugnar? Não é que está errado fazer, mas está fazendo da forma errada? É possível. Mas já tem uma decisão tomada no âmbito do poder executivo. Pois é, mas a decisão administrativa do gestor não é imutável. Porque você pode desaguar no Poder Judiciário. Veja, ainda faz estabilidade. Acesso à justiça. Você sempre pode ir para o Poder Judiciário. Vimos aí
Uma das funções do Estado é a função administrativa. Função legislativa. O parlamento aprova uma lei. Pode o judiciário invalidar essa lei e dizer que ela é nula? Pode, os senhores ou já estão vendo ou verão o controle de constitucionalidade. O STF pode declarar inconstitucional uma lei, a lei morreu, pronto, tem que fazer outra, essa aí não presta. Pode o Poder Legislativo depois editar uma outra lei, pode até ser idêntica, e o Judiciário vai matar aquela lei também. Mas veja, a decisão legislativa de aprovar aquela lei não é imutável. Muito pelo contrário, é modificável. Pode desaguar no Poder Judiciário e pode o Poder Judiciário falar, nada, esquece, chega, não dá para ter essa lei. Ela é inconstitucional. Ok? Falamos sobre isso na sala de aula ainda presencial, eu lembro aqui, tem uma memória fotográfica. O atributo da função contramajoritária do STF. Por que 11 ministros, veja, não precisa nem ser 11, bastam 6, né? Então por que 6 ministros do plenário, pensem no julgamento 6-5, por que 6 ministros do plenário podem declarar inconstitucional uma lei aprovada por representantes de milhões do povo? Por quê? Porque a legitimação do Poder Judiciário é diferente, é uma legitimidade técnica. É uma legitimidade que se relaciona com a proteção dos direitos fundamentais. Então, se for uma lei aprovada, a primeira vez na história que PSL e PSOL votaram no mesmo sentido, mas foi julgamento unânime, pode o Judiciário invalidar? Pode. 11 sujeitos, 6-5 podem invalidar? Podem, porque aí é uma questão de conhecimento técnico das garantias fundamentais. Bom, então o do Poder Executivo pode parar no Judiciário, o do Poder Legislativo pode parar no Judiciário, mas e a decisão proferida pelo Poder Judiciário? Qual é a função exercida pelo Judiciário? Função jurisdicional. Então o que o Judiciário faz? Exerce jurisdição. Então percorreu um processo, depois de 15 anos, proferiu uma decisão. Cabia recurso, a parte não moveu o recurso. O que aconteceu? Trânsito em julgado. Transitou do discutível por definitivamente julgado, imutabilidade. Surge um fenômeno que é o da coisa julgada. O nome é horrível porque isso vem da expressão res iudicata. Expressão em latim, res iudicata. Desde sempre é res iudicata. E aí traduziram pelo Google res por coisa, iudicata por julgado, coisa julgada. Prefiro muito mais a denominação que os portugueses, os meus queridos lusitanos, eu sou português, não naturalizado porque eu tenho aquele tratado lá de reciprocidade, eu sou português nato, mesmo que eu não tenha nascido lá, porque meu pai é português. Então os nossos queridos irmãos da terrinha deram um nome muito melhor que o nosso, de caso julgado. Porque é isso que é coisa julgada. Coisa julgada é uma proteção que gira em torno de um caso que já foi julgado. Caso que já foi definitivamente julgado. Coisa, então por que não deu o nome de treco, né? Bagulho julgado, coisa julgada, não é coisa. Res aí era um conceito de caso julgado. Aí vejam o artigo 502 do CPC, que vai prever lá, ó, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível. Por que é indiscutível? Porque é imodificável. Então por que você vai discutir se pode mudar? Por que vai discutir se não pode mudar? Então, por ser imutável, ela é também indiscutível. A decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Não mais sujeita a recurso. Esse não mais sujeita a recurso significa o quê? Trânsito em julgado. Você pode colocar a decisão de mérito transitada em julgado. Não cabe mais recurso, como nós vínhamos falando aqui. Então, do poder o ato, a decisão administrativa, pode parar no judiciário? Pode. A decisão legislativa, decisão como, não no sentido técnico de juiz julgar, a decisão do poder. Então foi lá aprovado por um quórum qualquer dos legisladores, eles decidiram, então, que era para aprovar ou não era para aprovar, era para ter tantos artigos, ou vetaram alguns.
Então tem uma decisão no âmbito administrativo, tem uma decisão no âmbito legislativo. A decisão do executivo pode ir para o judiciário? Pode. A decisão do legislativo pode ir para o judiciário? Pode. A decisão do judiciário pode ir para o judiciário? Não. Uma vez que o judiciário decida o mérito, aí na aula de coisa julgada, daqui a um ano mais ou menos, os senhores vão distinguir, nós vamos ver bem o que é, mas por hora é isso. A decisão judicial, uma vez transitada em julgado, ela se torna imutável, de modo que nenhum outro juiz pode decidir mais sobre aquilo. Então esse é um atributo que só a tutela jurisdicional possui. Está visto aí a imutabilidade, o trânsito em julgado, a definição de coisa julgada. E aí aqui é TGP1, depois tem mais coisa para ver, mais controvérsia, ainda vai chegar a hora que vai ter 3, 4, 5 correntes, cada um diz uma coisa, mas por hora é isso aí que nos importa. Tá? Outro dia não, ontem, eu estava dando aula, eu terminei uma aula, a colega me chamou no WhatsApp, até para elogiar, obrigado, penso muito na sua aula, blá, 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 blá. A única coisa é que é muita matéria, o senhor fala muito, passa muito conteúdo e tal, e tem muita controvérsia. Ela tem TGP2, tem muita controvérsia. Eu falei, poxa, fico lisonjeado, obrigado, é essa a melhor retorno que um professor pode ter, é esse que está conseguindo influenciar alguém, papapá. Mas no que você falou aí, de que tem muita controvérsia, o que eu posso te dizer, para tentar te acalmar, é o seguinte, vai piorar muito ainda. Vai piorar. Então, nem gasta energia de ficar puto agora. Espera que daqui a um tempinho vai ficar ainda pior. Aí se for para arrancar cabelo, arranca cabelo no momento próprio. Porque se você já ficar desesperado agora, quando piorar, você vai fazer o quê? Bom, agora vamos então para o último dos atributos, a última característica, que é a noção de substitutividade. Substitutividade. O que significa dizer substitutividade? Vai substituir alguém, né? Quando se exerce jurisdição, quando o judiciário exerce jurisdição, isto não é uma função, ou a função jurisdicional de concretizar o direito, não é, do ponto de vista da ideia, uma função intrínseca e própria e desde sempre atribuível ao Poder Judiciário. Como nós já vimos aqui, nós tivemos a ideia de vedação à autotutela, que desde sempre na sociedade alguém decidia, tínhamos o árbitro, tínhamos os pretores, tínhamos os líderes religiosos, os eclesiásticos, os anciãos, aquela pessoa que goza de confiança das partes. Sempre a sociedade já sabia que tinha que ter um terceiro para julgar. E quando não tinha esse terceiro para julgar, o que acontecia? Na base da força, alguém decidia a seu próprio favor. Resolução de controvérsia na base da força sempre dá problema. Eu estou vendo agora quando tem um tempinho, tem um montão de série na Netflix sobre isso, né? Mas você vê lá no Viking, você vê no The Last Kingdom, o tal do Game of Thrones, que eu não cheguei a ver, mas você vê que naquela época resolveu na base da barbárie. Controvérsia, eu quero aquela terra, eu também quero. Espada no pescoço, a base da força. A sociedade percebeu que não pode ser assim. E aí tem lá a imparcialidade, que nós falamos e tal. Quando você joga para o terceiro julgar, assim, para ser bem papo de botequim e eu conseguir ser bem objetivo na ideia que eu quero passar. Isso não é um problema daquele julgador. O problema é o problema das partes. Veja, autor, réu, juiz. O juiz, o julgador, né, não é só o juiz, o julgador, ele atua uma função de resolver um problema que ele não deu causa. Por isso que eu quis dizer quando eu mencionei que não era uma questão própria do Poder Judiciário. Não é o Poder Judiciário que decidiu se vai aprovar a lei desse jeito ou não. Ele vai julgar. Não é o Poder Judiciário que decidiu se vai colocar o cimento de uma manta asfáltica suficiente para resolver realmente o problema, ou se vai pagar tão caro quanto um bom e botar um ruim. Não é decisão do julgador. Isso aparece para ele julgar, para ele resolver um problema. Ele não deu causa ao problema. Não é o julgador, não foi o juiz que contraiu o empréstimo com alguém e não pagou.
É isso que significa substitutividade. Então, quando exerce jurisdição, o julgador se substitui à atividade de uma das partes. Por isso que é a substitutividade. Ao exercer jurisdição, o julgador, aquele terceiro imparcial, ele se substitui a uma das partes para resolver o problema. Então, por exemplo, o pai deveria ter registrado o filho, não registrou. O que o juiz faz? Registra o nome do pai. Pouco importa se o pai quer ou o pai não quer. Pegaram a lógica? O devedor contraiu o empréstimo com o credor e no dia do vencimento não pagou. O que o Estado faz? Pela jurisdição. Define que tem que pagar, manda pagar, e se não pagar, pago eu, em seu nome. Eu vou agredir tua conta, vou pegar o dinheiro correspondente que está na tua conta, mas era para estar na conta do credor, e vou passar para ele. Isso que é a substitutividade. É muito, entre aspas, assim, dizendo no plano das ideias, o juiz pagou em nome do devedor. O juiz não paga, porque pagamento é um ato voluntário, né? O juiz exerce a jurisdição e efetiva a jurisdição. Mas, veja, se todo mundo respeitasse o ordenamento jurídico, se não houvesse lesão ao ordenamento jurídico, não haveria processo judicial. E aí peguem uma visão, né? O jovem não diz, pega a visão, pega uma ideia que eu vou passar para vocês. Os senhores estão estudando para desenvolver uma atividade que eu sou apaixonado, que eu acho elementar, eu sou apaixonado pelo direito, tá? Sou apaixonado pelo direito e sou apaixonado pela pedagogia. Eu, graças a Deus, faço coisas que eu gosto. Eu gosto muito de dar aula, faço o melhor que eu posso fazer e gosto muito de atuar o direito, de estudar o direito, de analisar o direito, de propor soluções jurídicas. E aí eu escrevo, eu dou aula, eu faço isso quase que 90% do meu tempo, essas duas atividades. Mas eu não vou negar vocês, não vou enganar vocês. Os senhores só serão apresentados à tragédia. Desculpa a franqueza. Dá tempo ainda de correr. Tem que estudar muito e tem que ter um bom assessoramento psicológico. Por quê? Porque é só drama, é só desastre. Ninguém vai a juízo para falar assim, olha, você passou para juiz, lembra disso que eu falei? Vocês vão passar, se quiserem vão passar. Só depende de vocês. Os senhores passaram para ser juízes e estão pegando para julgar. Não vão pegar processo assim, excelência. Estou vindo aqui dizer que o meu marido é um ótimo rapaz, é um ótimo pai, é um sujeito respeitador, não tenho nada a reclamar dele, então venho aqui a juízo pedindo para que você, como agente do Estado, dê um aperto de mão nele, dê um abraço, condecore ele, porque ele é sensacional. Você não fará isso, você não verá isso. Você vai ver que ele é um traste, que ele é uma peste, que ele é um filho da puta, que ele te trai, e que ele não. Que ele, Deus que me perdoe, que ele te bate. É só isso que tem no processo. É só tragédia. A mulher não vai a juízo dizendo que o cara é um ótimo pai. Vai falando que ele é um filho daquilo, que não paga pensão e que é só drama. Você não vai ver no processo o Ministério Público elogiando o agente público porque pagou o cimento mais barato e melhor qualidade, pegou o melhor custo-benefício. Não, o Ministério Público vai falar que está fazendo merda, fazendo cagada. Então, o sistema jurídico, veja, sistema jurídico judicial, que eu estou dizendo, né? O legislador, ele atua no sentido mais preventivo, de orientar a vida em sociedade. O gestor público também no sentido preventivo, de não deixar as coisas ruins acontecerem. E você pode ter um pouco de atividade nesse sentido mais satisfatória e de ser mais, ouvir coisas boas. Agora, no aspecto judicial, só chega drama, só chega problema, desastre, catástrofe, hecatombe, só problema. Mas apesar disso é encantador, é fenomenal. Tá? Então essa é a substitutividade. O judiciário atua exercendo jurisdição, a jurisdição atua para resolver um problema da qual ele não deu causa. Ele é um terceiro imparcial, como terceiro imparcial ele é desinteressado, e sendo desinteressado ele não deu causa. Ele está ali para apagar fogo. O que é a substitutividade? É o juiz apagando fogo que ele não acendeu. Ele não pegou a lenha, ele não pegou a querosene, ele não está com fósforo. Foi ele que fez nada. Ele é sujeito estranho, mas é ele que vai ter que julgar. É ele que vai ter que apagar o fogo. A jurisdição faz isso. Então a jurisdição tem esse atributo da
Substitutividade. São 8h05. E o próximo tópico que nós temos... Então tá visto. As características da jurisdição nós matamos. Era isso que eu tinha para falar com os senhores sobre essa característica. Vamos começar o próximo tópico. Mesmo que a gente não vá concluir ele, vamos ver o que dá para falar desse tópico que é o da classificação. Classificação da jurisdição. Classificação da jurisdição. A jurisdição se classifica por vários critérios diferentes. Meia dúzia de critérios que nós temos para analisar a título da jurisdição. Vou pegar aqui as mais rápidas. E que não tem muito o que falar em cada uma delas não, tá? Porque não vai dar para ver tudo em 20 minutos. Eu não vou enganar vocês. Mas dá para ver já, sei lá, quase que metade. Então vamos lá. Primeira classificação da jurisdição é aquela que trata da jurisdição externa e jurisdição interna. O que é a jurisdição externa? É aquela que é exercida, é aquela na qual o julgador não faz parte do próprio Estado soberano. Então ali é uma questão de externa, de interna em relação ao Estado. Então, exemplo de jurisdição externa. Uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem lá uma parte acusando o Brasil de ter desrespeitado um direito humano. No aspecto prisional, chove o processo lá. Quem vai julgar um juiz brasileiro? Não. É um julgador da Corte Interamericana, formada por um tratado internacional. Jurisdição externa. E o que é a jurisdição interna? É toda aquela prestada por um agente público brasileiro, por um juiz, por alguém investido em jurisdição que decorre da soberania brasileira. Ok? Está aí a distinção de jurisdição externa para interna. Tem muito mais o que falar do que isso. Professor. Opa, diga. Um árbitro atuando no Brasil é jurisdição interna ou externa? Depende da instituição da arbitragem. Porque se for um árbitro brasileiro, é jurisdição interna. Se for o Tribunal Arbitral da FGV, é jurisdição interna. Agora, se for um árbitro vinculado ao Tribunal Arbitral de Nova York, é jurisdição externa. No âmbito desportivo, não tem o tal do TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, é jurisdição externa. Tá? Então depende de onde está situado, onde é que foi instituída a arbitragem. Uma boa pergunta. Respondido, tá bom? Perfeito, obrigado. Nada, valeu, cara. Segunda forma de classificação é a classificação, deixa eu ver qual que eu boto, superior e inferior. Superior e inferior. Aí aqui já é, daqui em diante, já é analisando a jurisdição interna, tá? Então primeiro nós separamos o que é o externo, tá? Aí na jurisdição interna nós temos várias outras classificações. Quando se diz jurisdição superior ou jurisdição inferior, é analisando os órgãos, a estrutura do judiciário brasileiro. Porque nós veremos aqui um tópico, não vai ser uma aula inteira, vai ser um tópico sobre a organização do Poder Judiciário brasileiro. Mas é difícil de ver aqui, é mais tranquilo de ver no quadro que eu boto os tribunais superiores, os tribunais intermediários, juízes inferiores, desenhadinho, uso o quadro todo para desenhar. Aqui vai ser um desses problemas que nós vamos ter que nos adaptar. Mas nós temos os tribunais superiores.
superiores. Tribunais superiores, nós vamos falar melhor nessa aula, na outra aula de organização do judiciário, mas tribunais superiores é fácil de identificar. Por quê? Porque tem a palavra tribunal e a palavra superior no nome. Então fica fácil, né? Quais são os tribunais superiores? São 4. Na verdade são 5. Desses 5, 4 tem no nome dele a palavra superior e a palavra tribunal. Então é fácil de você identificar. Aqui não é nenhuma. Minha filha de 6 anos está se alfabetizando, ela vai conseguir ver. Quer ver? O que os senhores acham que é o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ? Um tribunal superior, só inverteu a ordem, né? O que os senhores acham que é o Superior Tribunal Militar? Um tribunal superior, só inverteu a ordem. O que os senhores acham que é o Tribunal Superior do Trabalho? Tribunal Superior, que nem inverteu a ordem. E o que os senhores acham que é o Tribunal Superior Eleitoral? Um tribunal superior. Então percebam que desses 4, todos têm a palavra tribunal e todos têm a palavra superior. 2 deles é ST alguma coisa, Superior Tribunal alguma coisa, e outros 2, Tribunal Superior outra coisa. Só opção. Então nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Temos o STM, Superior Tribunal Militar. Temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E temos o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Volto a dizer, nos 4 aparecem as 2 palavras, tanto tribunal quanto superior. Eles são os tribunais superiores. E acima deles nós temos um outro tribunal, que é mais do que superior, é um tribunal supremo. É o Supremo Tribunal Federal. Por que é supremo? Porque está acima dos superiores. Então são 5 os tribunais superiores. Esses 5 exercem jurisdição superior, ok? E o que é a jurisdição inferior? São todas abaixo. Por exclusão. Veja, o que é a jurisdição externa? É aquela que é prestada por um órgão jurisdicional alheio à soberania brasileira. E o que é a jurisdição interna? É o contrário. É quem está dentro da soberania brasileira. O que é a jurisdição superior? É aquela prestada por um dos tribunais superiores. E o que é a jurisdição inferior? A contrário senso. É quem não é da justiça de tribunal superior. Tá visto, é só isso. Uma outra forma de se classificar jurisdição comum e jurisdição especial. Na verdade, seria melhor colocar especial e comum. Só para seguir na mesma ordem que eu estou fazendo ali. Porque eu vou analisar a especial. O que é a jurisdição especial? São as chamadas justiças especiais que foram criadas pela Constituição Federal. E quais são essas justiças? Vejam. Quais são os tribunais superiores mesmo? Não tem um TST? É porque essas justiças, a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça especial. Tem o TSE, porque a Justiça Eleitoral é uma justiça especial. Tem o STM, Superior Tribunal Militar, é porque a Justiça Militar é uma jurisdição, é uma justiça especial, é uma jurisdição, exerce jurisdição especial. Então, qual é o critério classificatório da jurisdição especial? É aquela que é exercida pela justiça especial. Quais são as justiças especiais? Trabalho, eleição, milico. JT, JE, JM. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Bom, e o que seria então jurisdição comum ou justiça comum? São todos os outros órgãos. Ok? A justiça comum, que é o que sobrou, ela se subdivide em federal ou estadual. A justiça comum pode ser federal ou estadual, que aí nós falaremos na aula de organização do Poder Judiciário, na aula de competência. Com o tempo que nós temos aqui, não é nem o momento, nem compensa e não dá tempo. Tá? Então é isso. O que é a jurisdição especial? É aquela prestada por uma das justiças especiais. Trabalho, eleitoral e militar. E o que é a jurisdição comum? É aquela prestada pela justiça comum. Leia-se justiça não especial. E a justiça comum se subdivide em federal e
estadual. Vamos aproveitar, vamos ver o quarto. Dá tempo de ver. Quarto critério classificatório, quanto à matéria, a jurisdição pode ser penal ou civil. Penal ou civil. O que é a jurisdição penal? É aquela que trata sobre a liberdade individual. Não é aquela que discute aplicação de pena. Isso é uma forma também de se discutir liberdade individual. Mas no habeas corpus, o que nós queremos justamente é o contrário. No habeas corpus, nós queremos uma proteção para impedir o cometimento de alguma privação da liberdade. Então, jurisdição penal, porque tem gente que classifica assim, jurisdição penal é aquela que analisa crime. Não, nem sempre. No habeas corpus, como nós estamos vendo, pode um habeas corpus preventivo. Não teve nem denúncia, tem nada. Você quer trancar uma investigação. É possível. Aí a aula de direito penal, processual penal, eu não domino tanto, eu só vi penal nos bancos da faculdade. E a curiosidade é que eu fiz OAB de penal. Depois eu abandonei total. Mas a jurisdição penal é aquela que trata, que discute, que vai analisar restrição de liberdade lato sensu. Tá? Ou para restringir a liberdade, ou para o contrário, ou para proteger a liberdade penal. E o que é a jurisdição civil? É toda aquela que não é penal. Então, jurisdição civil, cuidado, tá? Aqui é para a gente encerrar a aula, cuidado. Jurisdição civil não é sinônimo de direito civil. Jurisdição civil é aquela que é não penal. Nesse critério classificatório, a culpa não é minha, não fui eu que criei isso aí. Jurisdição civil é aquela não penal. Então, por exemplo, trabalhista, civil. Administrativo, civil. Tributário, civil. Bom, depende, né? Se for sonegação, é aplicação de uma pena, de uma possível restrição à liberdade no âmbito tributário. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, civil é aquela não penal. Há mesmo quem classifique em penal e não penal. Então, civil, pode botar entre parênteses ali, civil equivale a não penal. Conceito que se chega também por exclusão. Faltam 2 critérios classificatórios. Dá para ver o quinto. Jurisdição de direito, jurisdição de equidade. Jurisdição de direito, jurisdição de equidade. No que consiste a jurisdição de direito? É a regra geral, é aquela na qual o julgador vai resolver o conflito de interesse, é aquela na qual a jurisdição será exercida com base no ordenamento jurídico, nas regras de direito. Essa é a regra geral, a imensa maioria dos casos. Mas é possível que o juiz exerça a jurisdição chamada jurisdição de equidade. O que significa equidade? Equidade vem de equânime, equânime, justo. Jurisdição de equidade é aquela que é julgada com base exclusivamente em critérios de justiça. Então a jurisdição de equidade é uma exceção da jurisdição de direito, porque quando você julga com base em equidade, você pode ir contra o direito, se aquilo te parecer mais justo. Então, vejam o artigo 140, para encerrar a aula, parágrafo único do CPC, está aí, ó. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. E aí só vai julgar por equidade quando a lei autoriza, porque é uma exceção à regra. A regra é a jurisdição de direito, aplicando uma solução do ordenamento jurídico. Mesmo que não exista, nós já vimos aqui, artigo 140 caput. Ele não pode se eximir de julgar, inafastabilidade da jurisdição. Ele, se não tiver uma regra clara, uma solução clara, ele tem que criar a solução jurídica. O juiz não pode julgar com base no seu senso pessoal de justiça, na sua concepção moral de vida. Ele tem que julgar aplicando o direito. Ele faz um juramento de exercer jurisdição aplicando o direito. Essa é a regra, jurisdição de direito. E o que é a equidade? É uma exceção. Quando a lei autoriza, e nós falaremos da lei na próxima aula, os casos excepcionais são a arbitragem. É possível na arbitragem que as partes nomeiem um árbitro para que o árbitro, um agente privado, julgue fora da lei. As partes podem pedir isso. O líder religioso, nós queremos que você julgue com base na sua concepção moral, porque você não é juiz de direito, você não está vinculado ao Estado. Nós estamos te nomeando, é problema nosso contigo. Então julga aí com base no seu senso pessoal de justiça. Pouco importa o direito.
Não me venha colocar nenhum artigo para fundamentar sua decisão. A gente quer que você julgue com base no seu entendimento. Pode? Pode. Problema das partes, literalmente, como elas falaram. Agora, o juiz não pode. O juiz, em regra, tem que seguir o direito. O primeiro exemplo é a arbitragem e o segundo exemplo, para ficar claro que nós vamos parar por aqui, é a chamada jurisdição voluntária. E aí não dá tempo de explicar o que é a jurisdição voluntária. O último critério classificatório, que eu não vou explicar, podem ficar tranquilos, é apenas para jogar para vocês, é o contencioso e o voluntário. A jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. E uma das hipóteses de exercício da jurisdição de equidade é na jurisdição voluntária. Nós vamos, então, na próxima aula, partir daqui. Finalizar essa distinção da jurisdição contenciosa e da jurisdição voluntária, o último critério classificatório, e vamos ver o que a jurisdição voluntária, que está ali no chat do canto para vocês, tem a ver com essa equidade. Vou até dar um exemplo bom para vocês, para tentar deixar bem claro que tem que ser assim mesmo. Ok? Tá bom? Para mim tá bom. Se tiver bom para ambas as partes, né? Bom para mim, bom para você, a gente encerra por aqui. O que os senhores acham? Tá ótimo, professor. Bom? Podemos acabar? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem? Então, show de bola. Gostaram da aula? Valeu, foi produtiva? Pegou o salgado lá, Caio? Tudo certo. Muito obrigado, professor. Nada, meu caro. Tudo que bom, então. Então, beleza. Peguei, professor. Valeu. Boa noite, um abraço aí pro senhor. Valeu, boa noite você também. Então, valeu, Caio. Tava bom o salgado? Desde meio-dia sem comer. É? Então, Yasmin, valeu, um abraço, valeu, Caio, Thiago, boa noite a todos. Fiquem com Deus, bom final de semana. Eu também.